Boa noite a todos os irmãos. Neste momento, antes de darmos início à nossa reunião, vamos elevar nossos pensamentos ao céu em uma oração silenciosa. Então, em nome de Jesus, para darmos início a essa reunião de terça-noite, vamos entoar as estrofes do hino Além do Céu Azul, 491. Vou estar compartilhando a tela, então, nesse momento. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar pra dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. O irmão Antônio Costa vai fazer a leitura para a base de nossa oração nesse momento. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Então, Gênesis 5, essa será, então, uma abordagem da história que é relatado em Gênesis, né, que veremos nessa noite. Vou chamar, então, a irmã Josefa para fazer a oração para nós nesse momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que habita nos altos dos céus, graças te damos, Senhor, por mesmo como distantes estamos, mas estamos, Senhor, uns aos outros ligados em teu santo e bendito nome. Venha, ó Deus de amor e de bondade, perdoar os nossos pecados. E concede, ó Deus, o teu Santo Espírito trabalhar no nosso coração. E derrame em grande porção dobrada com o pregador desta noite, que vem nos repartir o pão de cada dia. Não somos nós merecedores, ó Deus, mas te pedimos e agradecemos em nome e nos méritos de Cristo Jesus, nosso Redentor e Salvador. Amém. 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 Então vamos ao segundo hino nesse momento, o hino de número 290, Jesus Sempre Te Amo, será compartilhado na tela.
Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda a glória na terra e no céu. Meu mestre divino, meu Deus e meu Rei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Eu te amo, meu mestre, enquanto viver, eu hei de louvar-te com grande prazer, agora e pra sempre contigo estarei. A ti, ó meu Cristo, submisso serei. Então, agradeço a Deus por esta oportunidade que temos nessa noite de meditarmos em Sua palavra e termos esse vínculo fraternal entre os irmãos. Estamos com 21 participantes já nesse momento. Alguns se soma mais de uma pessoa por tela, né? E sem maiores delongas, eu gostaria de passar então a palavra para o Niquinho, que vai trazer a mensagem desta noite. Uma boa noite a todos os irmãos. Vamos então passar a meditar algumas passagens da Bíblia. Passagens que são aqui de Gênesis, do início da Bíblia, mas que sempre se fazem algumas perguntas ou alguma indagação, colocando em dúvida parte da Bíblia. E aqui em Gênesis 5, aqui vem falando da idade que viveram os homens do passado. E algumas pessoas, quando a gente lê e mostra que eram idade, vamos dizer, longa, né? As pessoas, alguns dizem, não, mas isso não era um ano como os anos de hoje. Eram anos diferentes, então isso somava essa somatória tão grande de anos. E nós vemos que a Bíblia ela não deixa dúvida, ela traz dentro dela explicação para não ficar dúvida nenhuma. Né? Nós lendo aqui, que foi o texto da meditação, né? De Gênesis 5, verso 5, ele diz, então, todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então, quando se lê um texto desse, a pessoa, vamos dizer, vê a idade hoje que se vive, e aqui, então, a pessoa vivendo 930 anos,
Então, sempre são levados a pensar que, de fato, tem alguma coisa aí diferente. Mas este capítulo 5, ele vem falando, então, das pessoas daquela época, né? Então, agora vem falando aqui no verso 8, 5, 8, também de um filho de Adão, que diz, e todos os dias de Sete foram 969 anos. Então, vemos aqui que mostra também, 919 anos, e morreu. Mostrando, então, a longevidade deles todos, né? E depois, então, Sete, ele também tem um filho, né? E também mostra no verso 11, falando, né? Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então, vem vindo aqui a descendência, vem mostrando, então, a longevidade que existiam das pessoas naquele tempo, né? E o verso 14 também fala de um outro que diz aqui, né? E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então, vem vindo, vamos dizer, falando das pessoas, então, e da longevidade que tinha. No verso 17, também fala, aqui nós vamos vendo, filho, neto, tataraneto, e vem vindo de Adão, né? E aqui no verso 17 diz, então, todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. No verso 20 também diz, Jered, que é filho dele, vem, todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Depois, então, veio Enoque, coisa muito importante, então, nós sabemos, o homem que conhecemos a história, né? E a terra não era digna dele mais, né? No verso 24, então, diz aqui que Enoque caminhava com Deus. E ele não estava mais, pois Deus o tomou. Nós sabemos, então, que Enoque, então, viveu 360, verso 23, né? 365 anos. E Deus para si o tomou. Esse, sabemos, então, que seria o que mais viveu, que ainda está vivo até hoje, né? Que foi para o céu. E depois vem Metusalém, que era filho dele, falando desses, então, que viveram aqui na terra, né? E Metusalém, ele, então, no verso 26, diz que viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 600 anos. 27, e todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então, nós vemos aqui a longevidade que tinha, a Bíblia vem mostrando, então, toda a longevidade desses homens, e nós vemos que esses homens começaram a viver tanto, né? Não nessa linhagem, que foram de pessoas que estavam voltadas mais a Deus, mas teve a linhagem também, que nós sabemos, de Caim, que também viviam bastante, e Deus viu que a intenção, o pensamento dos homens tinha tornado mal continuamente. E que era muito tempo de vida para um homem viver, então, fazendo a maldade. Aqueles que faziam o bem, então era importante que vivesse mais, né? Mas nós sabemos que não existe diferença, que a paga vem para cada um, né? Que foi a questão que recebemos, que foi a morte, né? Todos passaram por isso. E aí, então, Deus, depois de tudo isso e ver a condição que o homem tinha chegado e a vivência que ele tinha, ele resolve, então, a fazer uma mudança.
e ele diz que a imaginação do homem era má continuamente, então aí ele deu uma ordem, vamos dizer, bíblica, né? Gênesis 6, verso 3, ele diz assim: e então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, vemos aqui agora no 3, né? E Deus agora põe, mais ou menos, estipula uma data. Embora que aqui nós sabemos que ele tem dupla aplicação, né? E quando Deus anuncia agora um dilúvio, teria, vamos dizer, um tempo que seria aproximadamente o tempo só da construção da arca, que durou aproximadamente esse tempo, 120 anos, né? E aí, então, todos ali pereceriam, né? Com exceção, então, nós sabemos, depois da história, que escapou, então, Noé e a sua família. Mas isso já tinha ficado, então, vamos dizer assim, escrito, 120 anos serão os dias, né, que os homens vão ter agora daqui para frente. E aí, então, o último que teve uma vida longa, então, como nós sabemos, foi Noé. No capítulo 9, verso 29, ele fala, então, de quanto viveu Noé. Diz, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Este, como nós sabemos, foi o último que chegou a passar de 900. Daí em diante, então, já começava a cumprir aquilo que Deus falou, né? E os seus dias serão, então, 120 anos. Aí começa, então, a diminuir, e vem vindo até nós chegarmos aproximadamente naquilo que estava escrito já ali, né? Pegamos agora em Gênesis 11, já mostrando, depois do dilúvio, que o último que viveu bastante foi esse da arca, né? Que foi Noé. Então, vem os filhos dele. E aqui no capítulo 11, do verso 10 em diante, então mostra aqui a geração agora do filho de Noé, sendo aquele que tinha mais vocação para servir a Deus, né? Que era a descendência de Sem. Então, vem aqui agora mostrando quanto viveu essas pessoas e como veio vindo, então, diminuindo, né? Então, vemos aqui que Sem, na verdade, ele tinha 100 anos quando gerou seu filho, Arfaxade. E diz que isso aconteceu, então, 2 anos depois do dilúvio, né? Que nasce, então, Arfaxade, filho de Sem. Depois, então, vem o filho de Arfaxade. E vem, cada um agora, vem diminuindo, né? Então, vemos aqui, Arfaxade no verso 13, diz aqui, viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. Então, quando ele tinha 35 anos, quando ele gerou Selá, com 403, nós vemos aqui que já cai para 433 anos. Quer dizer, quem estava vivendo os 900 e pouco, agora já vem caindo aqui para 400 e poucos anos, né?
Agora, o filho dele, que vem a sequência, né? E Selá viveu 30 anos e gerou Éber. E Selá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos. Gerou filhos e filhas. Novamente, esse 433 anos. Éber, que é o filho de Selá, diz aqui, viveu 34 anos e gerou Peleque. E Éber viveu, depois que gerou Peleque, 430 anos. Esse aqui foi para 460, um pouquinho mais. Mas nós vemos aqui que vem caindo. Agora, Peleque viveu 30 anos, já o verso 18, né? E gerou Reu. E Peleque viveu, depois que gerou Reu, 209 anos. Quer dizer, aqui já cai para 239 anos. Né? Já vem vindo quase cumprindo aquilo que Deus tinha falado lá, e os seus dias serão 120 anos, né? Vem cumprindo isso. Né? Vem agora o filho, que é Reu, diz aqui no verso 20, Reu viveu 32 anos e gerou a Serugue. Vivemos aí, então, com 30 e poucos anos. Agora, e Reu viveu, depois que gerou a Serugue, 207 anos. Cai para 200 e pouco. No 22, e Serugue viveu 30 anos e gerou a Naor. E Serugue viveu, depois que gerou a Naor, 200 anos. Então, nós vemos aqui que já vem vindo já, vamos dizer, na casa de 200. Quem estava em 900, né? Nós vemos aqui que vem mostrando, então, que essa coisa de dizer que o ano era diferente está totalmente errado. Porque aqui nós vemos que os anos vêm diminuindo das pessoas, né? E não mudou a questão de anos. É a mesma coisa, vem diminuindo e não mudou, né? Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. Né? E Naor viveu, depois que gerou a Terá, 119 anos. Gerou filhos e filhas. Chegamos aqui, então, em 120 com 29, já está aqui em 150. Né? E nós vemos, então, que praticamente já chegou mais ou menos naquilo que Deus estipulou, né? Que seria a vida do homem. Né? E aí, então, aqui, quando nós chegamos aqui, nós já estamos já no período aqui que Naor gera Terá, e Terá agora gera a Abraão. Já estamos, então, no período de Abraão. Se nós fizermos a conta aqui de Gênesis, do período daquelas pessoas, nós chegamos até o dilúvio aproximadamente no ano 1670, mais ou menos. Foi o acontecimento do dilúvio. Depois do dilúvio, pegando aqui essas pessoas aqui, fazendo a conta, nós chegamos a 2050, 2055, quando nasce Abraão. Então, ele viveu por esse período, né? De 2050, depois que a Terra foi, então, formada. Aí já vem aqui Abraão. Mas Abraão, como nós conhecemos a história, ele ainda teve um pouquinho mais de, vamos dizer assim, da época, porque já estava em 140, 150, né? E Abraão, então, em Gênesis 25, aqui fala que ele, 25, verso 7, diz que ele viveu um pouquinho mais, né? Diz assim, e estes são os dias dos anos da vida de Abraão. E ele viveu 175 anos. Então, Abraão já viveu 175 anos
considerado, então, vamos dizer assim, o pai da fé, né? 175 anos. E aí nós vemos que, depois disso, então, ainda a média veio caindo, porque depois do dilúvio foi permitido ao homem, nós conhecemos a história, ali dentro da arca entrou, então, um casal do animal imundo e 7 casais do animal limpo. E teve-se uma permissão para um período, até que tudo voltasse ao normal, né, depois do dilúvio, o homem se alimentasse, então, dos animais considerados limpos. E isso, então, veio reduzindo, vamos dizer, com velocidade, então, a idade do homem, né? E chegamos a essa condição aqui. E agora, então, nós vemos em Salmo 90, falando, então, da longevidade nossa, né? Salmos 90, verso 10, ele fala da longevidade hoje. Para nós vermos que, então, essa questão de os anos não eram iguais, nós vemos então que a Bíblia vem mostrando a decadência nos anos assim como era, né? Então, aqui no verso 10, 90, verso 10, diz assim: os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por causa do vigor chegam a 80 anos, mas toda a sua força é vã e tristeza, porque logo passa e voam para longe. Então, agora, dos 120 que tinha lá, nós ainda caímos um pouco mais. Diz, então, que hoje é 70, e aos que têm um pouco mais de robustez, vai a 80. Mas isso passa e, vamos dizer, vai-se embora rapidamente, né? Mostrando para nós que o tempo é curto e que nós precisamos aproveitar esse tempo, né? Porque ele vai rapidamente. E eu convido a todos os irmãos para nós, vamos dizer, fazer segundo aquilo que Deus nos pede, para nós participar, então, de uma longevidade que ele tem e que ele promete a nós, né? Que sabemos que diz que ele diz assim que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nunca subiu ao pensamento do homem, são as coisas que ele tem para aqueles que o amam. E uma das coisas que eu acho importante, porque nós aqui pensamos o seguinte: bom, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas daqui a pouco começo a pensar, vai ficar para o meu filho, vai ficar para o meu neto, vai ficar para alguém posteriormente, né? E aqui, então, o Senhor, ele diz no 90 ainda, no verso 4, né? Ele diz assim: porque 1000 anos à sua vista são como o dia de ontem. Quando é passado, é como uma vigília da noite. Então, nós aqui ficamos pensando isso. E para Deus, então, 1000 anos é como o quê? Vamos dizer assim, então, passa para ele como se fosse o dia de amanhã. E se nós, então, fizermos segundo a vontade dele, estivermos ligados a ele a todo instante, nós, então, herdaremos isso também para nós neste novo céu e essa nova terra. Nós teremos, então, esta longevidade, né? E aí diz ele assim: não plantarão para que outros comam, não construirão para que outros habitem, porque os dias, vamos dizer, do meu povo será como o dia das águas. Que nós possamos, irmãos, estar ligados a ele a todo instante e possamos participar disso, então, no novo céu e na nova terra. É o meu desejo e a minha oração nesta noite, para mim e todos vós. Amém. Amém. Agradecemos, então, pela mensagem dessa noite que o irmão Antônio Costa trouxe para nós. É um assunto
que o irmão procurou trazer de forma resumida, né? O assunto da carne é muito interessante, né? Quando nós estudamos no Antigo Testamento, os vários detalhes, né, que há, as mudanças e as relações que são apresentadas entre aquilo que foi uma tolerância, uma permissão da parte de Deus e aquele que sempre foi o plano divino desde o início, o plano original, né? E a degenerescência vem vindo cada vez mais em nosso mundo, né? Como nós bem sabemos, de maneira física, mental e espiritual. Eu gostaria de abrir, então, espaço para a participação dos irmãos nesse momento, como de costume. Também aqueles que preferirem podem também deixar seu recado através do bate-papo que temos aqui pelo Zoom, mas de preferência gostaríamos de ver os irmãos e ouvi-los, se for possível, né? Alguém gostaria de falar algo neste momento? Então, eu gostaria de trazer aqui um louvor que está gravado e compartilhar com os irmãos nesse momento. Então, a jovem Giovana gravou aqui um louvor a Deus. Colocarei então na tela. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir.
Deus seja louvado, então, por essa apresentação, tudo seja feito em honra e glória a Deus. O irmão Cláudio pede a palavra. Foi enganado. Alguma outra participação, agradecimento, louvor? Se alguém ficou com alguma dúvida também no assunto apresentado, quiser fazer alguma pergunta, e assim por diante. Ô, Mateus. Pode falar. Bom, o Niquinho, boa noite. Primeiro, Deus seja louvado por esse momento. O Niquinho, ele quis resumir, né? Mas eu queria acrescentar um texto que, para mim, é importante demais nesse tema que ele trouxe, que é o Salmo 78. O Salmo 78 vem falando da experiência dos israelitas no deserto, no caminho, desde o Egito até chegar na Canaã. Foram teimosos, murmuradores, maus de coração. E aí o Salmo 78 fala, então, que eles tinham maná caído do céu todo dia, tinha água no deserto, mas eles pediram carne. E aí, para resumir, o Salmo fala que Deus, então, fez com que os seus dias resumisse ou diminuísse como num sopro. Então, hoje, para viver 70, 80 anos, já é arrastando. Né? A tia Mira sempre usa uma frase assim, arrastando a ferradura. Então, eu já vou completar 70, né? Me sinto jovem, aparentemente, mas eu sei que não dura muito. Não adianta querer falar, eu quero chegar no 100, no 120, no 150. Chegar numa idade dessa, arrastando a ferradura ou deitado numa cama, dando trabalho para os outros, ainda eu digo para os irmãos que estão ouvindo nessa hora, é uma misericórdia de Deus ainda permitir a morte. Porque imagina uma pessoa cancerosa, com uma dor terrível, que muitas vezes nem a morfina resolve mais, e ele então tem que viver para sempre. Então, olha como que Deus é misericordioso. As pessoas não entendem que quando morre alguém, os japoneses dizem que fazem festa, né? Eu não acho que deveríamos chegar nesse ponto. Mas, principalmente quando dorme um cristão, ele está garantido no Senhor. Por isso que a Bíblia fala dorme. Ele não está eternamente perdido ali. Ele tem a ressurreição. Faltou acrescentar uma coisa no tema de hoje. Nesse novo céu e nova terra, nós não vamos viver 1000 anos, né? Não é isso, claro, que o Niquinho quis dizer. Nós vamos ter a vida eterna, a imortalidade. Viver eternamente nunca chegou ao nosso pensamento. O que significa isso? Niquinho já citou o texto de Coríntios, né? Então, ali o apóstolo Paulo que diz que nunca chegou ao pensamento humano, né? Na mente nossa, o que é que Deus tem preparado para nós. Então, isso que é maravilhoso. Então, nós amamos muito esse mundo ainda, estamos muito apegados nos bens, quando não é nos bens, é na família. Às vezes a família não quer nada e nós damos mais valor para a família. Quando eu falo não é a família minha ou sua, no geral, existe um tipo de uma idolatria, né? Põe o pai, a mãe, o irmão, o filho, o tio, a tia, e seja lá quem for em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar é buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu digo para os irmãos da minha parte, eu falo tudo isso agora, nós ouvimos tudo isso agora, daqui a pouco nós já esquecemos.
é um trabalho do diabo fazer justamente esse trabalho, né? Fazer com que a gente não tenha esse ideal que é prometido para nós. Jesus veio morrer em nosso favor, se esvaziou, deixou o céu, sofreu em nosso lugar e assim mesmo nós não damos valor. Nós queremos, não, eu tenho 70, eu quero durar 80, eu quero ganhar tanto, eu quero deixar tanto, eu quero fazer aquilo. E aí, então, ali a Bíblia vem falando no Salmo 78 que nós não somos nada, somos pó. Mas só que, quando foi? Num culto passado, nós falamos, né? Só que é um pó que Deus está olhando por nós. Olha a misericórdia de Deus também, né? Então, quando você vê que uma pessoa morre fiel, louvado seja Deus por isso. Agora, viver como muitos viveram, fiel na fé, e depois, na última hora, abandonar a verdade, isso é muito triste. Então, amanhã, eu queria dar um recado também, estará pronta a nova lição, os envelopes já estão prontos para quem nós vamos mandar os irmãos distantes, né? A irmã Cida Albúnio, que mora longe, a irmã Graça e tantos outros, né? O irmão Paulo Arguelles parece que já mudou, né, para Paraíso do Tocantins. Estou precisando do endereço dele para preencher o envelope e ele não ficar sem a lição na mão, né? E o irmão Antônio, lá na Espanha, vai se contentando, então, assim, pelos vídeos e áudio, né, que a gente vai preparando, e ele está fazendo esse trabalho com grande eficiência, né? Aí ele vai ter que, ele e a esposa, assistir dessa maneira, à distância, né? Então, tá aí, agradeço as orações dos irmãos, né? E vamos pedir a Deus que essas literaturas cheguem no destino. E não só essa, mas todas as outras que nós estamos preparando e já mandamos, que faça efeito nos corações. Amém. Amém. Então, meu pai trouxe aí um complemento ao assunto, alguns recados também. Esse tema que o Niquinho trouxe nessa noite, eu lembro de já ter acompanhado algumas vezes ele tratando isso, né, apresentando para as pessoas de fora. E é interessante que envolve a questão tanto da inspiração divina ao ser escrita a Bíblia, como ele destacou no início, e envolve de fundo aí depois o assunto da carne, e tudo isso vai convergindo para a pessoa então compreender como que a Bíblia ela dá alguns detalhes interessantes, alguns detalhes que nos despertam a mente. E eu gostaria então de trazer aqui uma outra gravação nesse momento que temos aqui de um louvor da parte da Bianca. Certa vez um pastor num caminho passou, e aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua
Amém. Louvado seja Deus por mais essa apresentação. E temos aqui à disposição dos irmãos a oportunidade de um agradecimento, um pedido de oração. Abra a oportunidade, então, para quem quiser falar. Irmã Arlete. Boa noite a todos, mocidade a vocês. E eu quero fazer um pedido de oração que agradeço a todos, né, as pessoas que Deus tem a cada momento. E um pedido de oração especial que o nosso rapaz, Elisael, ele é filho da Joarina, do Tocantins. Ela é da forma e eu tive o prazer de conhecer através, né, do Zap, de grupos. E montei contato com ela, que tem um problema com o meu telefone. E ela, vou entrar em contato com o Cláudio, solicitando, né, o filho dela, e falando, né, que eu tinha abandonado ela, né, há tempo, né, e eu consegui o contato dela novamente, conversei com ela, gente, o filho dela está doente, e ela estava ainda hoje, com ela, num hospital aguardando uma vaga de internação. Então, dele, eles já um rastro, 25 anos. Então, irmãos, orem para eles porque estão precisando muitíssimo, né? E para a irmã Gina, né, que é uma pessoa assim, muito sociável e, embora ela permaneça, né, na reforma, né, ela não teve, né, entendimento, né? Mas ela é uma pessoa muito boa, muito cristã, e ela precisa muito de orações para ela e para ajudar. Bom, obrigada. Amém. A conexão da irmã Arlete às vezes falha, fica um pouco difícil ouvir alguns detalhes, né? Mas eu tenho acompanhado essa questão desse contato que já fizemos já há algum tempo com a irmã Joarinda. Ela mora perto de Brasília, né? É um pouco afastada da cidade, no campo. Uma irmã que estava em alguns grupos, né, de WhatsApp, nos acompanhando. Do grupo do Marcelo. Isso, sim. Ela, pelo que eu vejo, acompanha os nossos vídeos, né, no YouTube, tem sempre acompanhado o nosso material, Isso. Às vezes deixa algum comentário. Sim. E, no caso, ela então pede orações pelo filho, né, Marlete? Pelo que eu entendi. Sim. Isso. Ela tem filho, né? Tem filho. E ela era lá na região de Serra, como chama? Ei, dona Olga, deixa eu olhar. Tá sem tela, agora tá. A irmã que tá falando. Então, então, como eu estava falando, né, essa irmã, ela pede nossas orações, vamos lembrar dela, como a irmã Arlete comentou, o irmão Cláudio entrou em contato com ela recentemente e ela justamente estava se sentindo já abandonada, né, já com saudade do contato da irmã Arlete, que já fazia algum tempo que não conversava, né? Sim. E então foi importante essa notícia que a irmã Arlete trouxe para a gente. E a irmã Hélia... Pois não, irmã Arlete, o que você gostaria de falar? Inclusive, usou ele feito, e eu tinha perguntado desse assunto, eu olhei para ela, eu falei, mas como elas fora de casa, elas no hospital, junto com ele, aguardando uma vaga de internação, ela estava, e ela está cuidando de internet, tudo mais. Então, realmente está passando por um momento muito difícil. Sim. E Deus possa sorrir. Sim.
eu vi a irmã Hélia parece que tinha abrido o áudio aí, eu não sei se ela gostaria de falar nesse momento, ou abriu sem querer, eu fiquei em dúvida aí, não sei. A irmã Hélia gostaria de falar algo? A irmã Hélia está com o áudio desligado. Isso. E Agora pode agora? falar. Pode falar. Então, aqui tá muito mal, pegando muito mal, tá trêmulo, uma hora para, entendeu? Mas o que eu tenho que falar é o seguinte, que eu tenho que agradecer a Deus. Eu não estou em casa, estou na casa da minha vizinha, porque eu tentei de tudo e eu não estou acostumada com esse aparelho, né? Só para ligar, fazer ligação mesmo. Então, mais um dia eu chego lá. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, escutando, ouvindo o culto, e também pelas bênçãos derramadas. Tive uns problemas de saúde depois que meu esposo faleceu, e graças a Deus estou enfrentando, fiz exame, tudo, o médico deu tudo mais ou menos controlado. Eu peço que os irmãos orem pela minha fé, entendeu? Pela minha luta, que eu estou enfrentando um problema muito grande com o ciático, que eu não posso viajar muito, não posso estar saindo muito de casa. Eu peço que os irmãos orem por mim e que, enfim, saudade eu tenho de todos, mas não posso estar presente agora com vocês, que eu estou tratando da minha saúde, tá bom? Tá uma maravilha o culto. Mas é aquilo, quando eu não entro é porque não tem quem me ajude. Eu estou na casa da minha vizinha porque a Flávia saiu, tem um compromisso. Um abraço e um beijão para todos, viu? E quem sabe, ore por mim para ver se eu melhoro dessa coluna. E logo, logo a gente talvez estejamos aí louvando a Deus todo mundo junto, tá bom? Beijo para vocês todos. Amém, irmã. E agora, Andreia? Saudade da irmã. Esperamos ver se será possível também... mais adiante ver a irmã, né, pessoalmente, mas já dá para matar um pouco da saudade através aqui essa reunião aqui, que dá para nos vermos ao menos à distância, né? Eu gostaria de aproveitar o momento para trazer mais um louvor que está aqui engatilhado, gravado. Esse é um louvor instrumental nesse momento.
Deus seja louvado por mais essa apresentação feita em honra e glória a Ele. E, mais uma vez, o espaço aberto aos irmãos que fazem esta reunião em conjunto conosco. Queria, então, incentivar a cada um dos irmãos a incentivarem outros que não participaram nessa noite, não sabemos a razão. Alguns, de fato, têm dificuldade com a internet, fica difícil, mas temos uma gama grande de pessoas no grupo Comunhão da Igreja, né? E também podemos chamar pessoas eventualmente de fora, né? E eu incentivo os irmãos nesse sentido. E vamos orar para que na próxima reunião possamos encontrar de volta alguns irmãos que não estão presentes nessa noite, né? E gostaria de ressaltar também que no final de semana, também no feriado, né, estará sendo realizada a reunião do Conselho Consultivo da Igreja. E os irmãos orem em favor das resoluções a serem feitas em relação ao avanço da obra, a administração da igreja, os propósitos, então, a serem feitos na igreja. Algum irmão gostaria de acrescentar algo? Irmão Francisco. Virou aqui, André. Deixa eu virar aqui. Sim. Eu queria agradecer a Deus por esse culto tão importante que ouvimos e também pedir oração pela minha família. É importante, quando o Niquinho citou aí, a geração de Sete. Então, esses homens percebem que eles tiveram longevidades de vida. Agora, a geração de Caim já não aparece. Se esses irmãos percebem isso daí. Então, geralmente, a geração do justo, ela é registrada para o benefício nosso. E a geração do ímpio não aparece, que é o Gênesis 4, né? Tá vendo como Deus deixou registrado isso? Para ver que Deus, ele quer que o homem, né, sirva a ele. Nós temos ali José com 110 anos, Josué com 100 e poucos anos, Jacó também, né? E é importante isso daí, porque Deus registra a longevidade desses homens, porque esses homens eram tementes a Deus. E todos nós, que neste planeta, neste mundo, que temos no coração e buscamos o temor a Deus, nós vamos viver muito mais que esses homens. Vamos viver uma eternidade. Quero deixar aqui os irmãos o Salmo 42. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e verei a face de Deus. Então, o importante aqui desse verso, o animal, né, o cervo, procurando água no deserto, e quando ele acha água, ele mata a sua sede, satisfaz a sua vida, ele revive de novo. Assim, Davi diz que a nossa vida tem que ser assim, né? Tem que ter sede de Deus. Se nós tivermos sede de Deus aqui nesse planeta, neste mundo, se tivermos de perdermos a nossa vida, essa sede será satisfeita na eternidade junto com Cristo. Deus nos abençoe a todos, de uma boa noite.
E que Deus nos dê a sua paz em Jesus Cristo. Amém. Amém. Tivemos no grupo da comunhão também algumas notícias, né, em relação à irmã Catarina. Teve até um vídeo que foi divulgado, ela está melhorando, né, ela caminhando. E vamos persistir nas orações, então, em favor dos diversos doentes, enlutados e aqueles que estão em necessidade. Como os irmãos viram, esta noite nós tivemos 3 vídeos, né, gravados aqui para a reunião. Foi muito bom. E incentivo mais irmãos também participarem, se programarem durante a semana, e aí podem estar enviando para mim ou para a Regiane ou para algum outro administrador. O Lucas às vezes também está nos ajudando, e assim nós podemos divulgar aqui com uma qualidade boa, né, os louvores, ou se quiser alguma poesia, que também é raro em nosso meio, né, e assim por diante. Abro ainda a participação para alguém que quiser antes de finalizarmos a nossa reunião dessa noite. Aqui do eu cheguei lá no doutor Felipe e falei, não. Toda vez que eu ia, ela estava morrendo. Aí ele falou assim, quando marcou a cirurgia, quando fui lá para marcar a cirurgia, ele falou, pode internar amanhã que o material já chegou. E está à disposição no hospital já. Senão não tinha. 6 meses eu levei. Então estamos tendo um áudio aqui que está vazando, né? Mas desde já agradeço a participação, a contribuição de cada um dos irmãos. E gostaria então de trazer também um outro ponto que estamos nos organizando ainda em relação a fazermos no sábado pela manhã uma reunião, como normalmente tem sido feita aí em um número pequeno, com o irmão Cláudio, Mário, o Antônio da Espanha pode participar naquele horário, né? E então poderemos, possivelmente nesse sábado aí, reunir mais algumas pessoas, a pedido do irmão Mário, então, o irmão Mário nos incentivando, então, para tentarmos fazer uma reunião com mais pessoas. Mais detalhes, então, mais adiante, a gente vai procurar estar divulgando, como vai estar já se reunindo no mesmo lugar várias pessoas da formação do conselho, teríamos, então, a possibilidade de fazer uma reunião com algumas pessoas diferentes, então, pela internet, aqui pelo Zoom. Então, depois, através do grupo, a gente manda mais informações em relação a isso. O irmão Antônio Costa abriu o áudio, gostaria de dar algum recado? Não? Nenhum recado? Não, abriu o áudio abriu até, viu? O áudio abriu até sozinho, mas é importante também, todos precisam de orações, né? E eu queria pedir também que os irmãos orem para o meu filho, por exemplo, né? Que foi muito tempo da igreja e hoje se encontra só fora, né? E então, e possa o Espírito Santo ainda trabalhar com ele, impressionar e fazer com que ele ainda tenha o desejo de um dia ainda estar voltado ao lado do Senhor.
É isso que eu queria pedir. Amém. Vamos então concluir a nossa reunião desta noite com mais um louvor a Deus neste momento. O hino será o Rosa de Saron, 409. Rosa de Saron, vem ao meu coração, dá-lhe da fragrância desse amor sem par, para que eu receba em minha vida aqui o aroma que só teu amor pode exalar. Rosa de Saron, Rosa de Saron, bem radiante amor em nosso coração. Rosa de Saron, dom que desceu do céu, faz de minha vida um vaso em teu louvor, e que eu viva sempre assim a perfumar aqueles que estão em sofrimento e dor. Rosa de Saron, Rosa de Saron, bem radiante amor em nosso coração. Rosa de Saron, reine pra sempre aqui, tua glória impera em terra, céu e mar. Venham as nações em ter louvor a ti, e o universo inteiro irá te adorar. Rosa de Saron, Rosa de Saron, bem radiante amor em nosso coração. Para esta oração final, eu peço para a irmã Josefa orar para a gente. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos altos dos céus habita, venho, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor, que passamos todos juntos, ouvindo a Tua palavra e adorando em hinos, Senhor, dando-te louvor, porque Tu és, Senhor, nosso Deus e eterno. Pai de amor, vem ficar com todos nós durante a noite, durante o restante de semana. Seja, Senhor, com cada um enfermo,
dando saúde, paz, também aos nossos filhos, Senhor, que estão afastados do teus caminhos, que teu Santo Espírito venha tocar no coração deles, que eles voltem ao redil antes que seja tarde. Deus de amor e de bondade, dai-nos, Senhor, força, Pai, durante toda essa trajetória, para que possamos estar firmes no teu santos caminho. Dai-nos o teu santo e bom Espírito. Perdoa os nossos pecados, em nome e nos méritos de Cristo Jesus, nosso Redentor e Salvador, que vive eternamente para sempre. Amém. Peço também uma segunda oração agora da irmã Ilza. Irmã Ilza, uma segunda oração. Querido Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, muito gratos a Ti, porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos guardado, nos protegido, por todos, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu até este momento. Agradeço também pela oportunidade de estarmos juntos nesta reunião, nesse culto, aprendendo, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Venha abençoar, venha estar com cada família, com cada um que esteve aqui hoje nesse culto, abençoando suas famílias, seus filhos, nossos filhos, né? Como houve aqui pedidos de oração também, o Senhor possa estar atendendo a todos esses pedidos. Os enfermos, que o Senhor coloque, Senhor, a Tua mão e que seja feita a Tua vontade em todos esses pedidos. Pedimos também que o Senhor nos oriente a cada dia melhor na Tua palavra, nos dando o Teu Santo Espírito para aprendermos mais, para vivermos também de acordo com tudo que o Senhor nos deixou, para que pudéssemos estar pronto em prática e também possamos transmitir com a ajuda do Teu Santo Espírito a todos aqueles que precisam ainda de ouvir. Dai-nos ânimo, dai-nos fé, e que possamos cada dia procurar mais as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É isso que eu peço, agradecendo por tudo, Senhor. Nos guarde e nos proteja durante mais essa noite. Eu peço sem merecimento algum, Senhor, mas nos méritos de Jesus. Amém. 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 Assim concluímos essa reunião. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos.